Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre culpabilidade em direito penal, falando sobre a potencial consciência da ilicitude e o erro de proibição. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do canal. E vamos à aula. Já estudamos que a culpabilidade é formada por 3 elementos essenciais: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Na aula de hoje, falaremos sobre o segundo componente da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Vamos lá? A potencial consciência da ilicitude pode ser definida como o entendimento do agente quanto à ilicitude de sua conduta, ou seja, o indivíduo possuía consciência de que sua ação ou omissão era proibida pelo ordenamento jurídico, ou tinha verdadeira convicção de que sua conduta não era considerada crime. O Código Penal enumera como causa excludente da potencial consciência da ilicitude o denominado erro de proibição. Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é imperdoável. Entenda que o desconhecimento da lei e o desconhecimento da ilicitude da conduta são propostas distintas. Conforme acabamos de estudar, o Código Penal expõe que o desconhecimento da lei é inexcusável. Do mesmo modo, segundo a Lindbe, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Porém, o agente que age sem discernimento quanto à ilicitude de sua conduta, presumidamente conhece a lei. No entanto, o agente desconhece o caráter ilícito de sua conduta, acreditando que a ação que pratica é permitida. Pois bem, continuando a leitura do artigo 21, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Trata-se do erro de proibição, ou seja, o cidadão supõe que sua conduta é permitida, mas, na verdade, esta conduta configura um ilícito penal. Em outras palavras, o sujeito erra quanto ao caráter proibido de sua ação ou omissão. É o caso, por exemplo, do agente que pratica a eutanásia em sua esposa, acreditando verdadeiramente que, embora o homicídio seja infração penal, a prática piedosa não é considerada crime no Brasil. O erro de proibição poderá ser justificável ou injustificável. O erro de proibição justificável, também denominado desculpável ou inevitável, é aquele em que o agente não poderia, de forma alguma, prever que sua conduta era dotada de ilicitude. Imagine que Joãozinho, um homem simples e de pouca instrução, decida fabricar açúcar em casa para sobreviver. Inicia sua produção e as vendas começam a crescer. Quanto mais vende, mais produz. Começa a melhorar de vida. No entanto, não possui conhecimento de que produzir açúcar acima da cota autorizada no Plano Anual de Safra do Instituto do Açúcar e do Álcool é crime. Em razão de suas condições, é plenamente justificável que Joãozinho não possuía discernimento quanto ao caráter proibido de sua conduta. O erro de proibição justificável exclui a potencial consciência da ilicitude e, via de consequência, a culpabilidade do agente. Logo, não há crime. Já o erro de proibição injustificável, também denominado indesculpável ou evitável, é aquele em que o agente poderia, de certa maneira, prever que sua conduta era dotada de ilicitude, se agisse com mais prudência, porém não o faz. Neste caso, não há exclusão da culpabilidade nem do crime. Todavia, a pena do agente pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Em verdade, a linha entre o erro justificável e o erro injustificável é tênue
e particular. Deverão ser consideradas características pessoais do indivíduo, como o grau de instrução, os aspectos culturais e sociais, etc. Por fim, o erro de proibição também pode ser dividido em erro de proibição direto e erro de proibição indireto. O erro de proibição direto é o clássico, em que o agente acredita que não está praticando qualquer conduta ilícita. É o caso de um estrangeiro que, ao visitar nosso país, faz uso de drogas, já que está habituado a tal conduta, uma vez que em seu país de origem trata-se de ação lícita. Já o erro de proibição indireto pode incidir sobre a existência de uma causa excludente ou sobre os limites desta causa excludente. Na primeira hipótese, o agente sabe que a conduta praticada é criminosa, mas acredita que sua ação está amparada por uma causa excludente do crime. É o caso do sujeito que, ao flagrar uma traição, mata sua esposa, acreditando estar sustentado pela legítima defesa da honra. Já o erro quanto aos limites da causa de exclusão diz respeito ao excesso empregado pelo sujeito. Ele entende que sua ação está amparada por uma causa excludente do crime, que, aliás, é verdadeira. Todavia, ao agir, entende que sua conduta excessiva é lícita e, por isso, acaba ultrapassando os limites aceitáveis. Para mais aulas como essa, clique nos vídeos que selecionei especialmente para você. Se esta aula facilitou o seu aprendizado, não deixe de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like e o seu comentário.